Apocalipse capítulo 12. É fácil achar Apocalipse, né, gente? É o último livro da Bíblia, então é fácil achar. Todos encontraram aí? Apocalipse capítulo 12. Olha para mim aqui antes da gente ler. Preste atenção aqui que eu vou tentar ser didático. Algumas coisas que nós temos que saber sobre Apocalipse antes de ler. Porque eu não sei se você já teve experiência assim. Vou fazer essa pergunta, você me responde com sinceridade. Alguém aqui já abriu a Bíblia em Apocalipse, começou a ler e não entendeu nada? Levanta a mão quem já teve essa experiência. Eu já tive, né? Você abre a Bíblia, você vê lá o chifre, um dragão. E aí você fala, que é isso, meu Deus do céu? Me ajuda. Aí você já muda para outro texto. Você não entende nada do que está em Apocalipse. Essa é uma experiência muito comum. Então qual que é a primeira coisa que nós temos que saber sobre Apocalipse? Nós vamos falar hoje sobre o final dos tempos, sobre Apocalipse. A primeira coisa é que Apocalipse significa no grego revelação. Então Apocalipse não é o livro dos mistérios, mas é o livro da revelação. Api no grego significa tirar. Lipse, o véu. Então, Apocalipse significa tirar o véu. Quem escreveu Apocalipse foi o apóstolo João. E o que é que Deus queria com Apocalipse? Tirar o véu dos olhos das pessoas para que elas vejam, para que elas sejam reveladas das coisas que viriam, e não o contrário. Porque tem gente que acha que Apocalipse é o livro dos mistérios. E aí, com essa verdade dentro dele, ele fala, peraí, Apocalipse é o livro dos mistérios, então tem que ser um pastor formado em teologia para interpretar, tem que ser alguém muito estudioso para ler, e aí aquilo vira o quê? Vira um tabu. E aí quando ele lê, ele não entende nada e muda de texto. Isso quando lê a Bíblia, né? Porque a maioria lê porcaria, fica vendo notícia ruim. Mas quando lê a Bíblia, não lê Apocalipse como se deve. Então quando a gente abrir a Bíblia em Apocalipse, é Deus revelando a sua vontade para nós. É Deus dizendo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se prepare. Apocalipse não é mistério, Apocalipse é revelação. Você pode dar um amém aí? Número 2, a segunda coisa que nós temos que entender sobre o Apocalipse, para entender o que o texto diz, é que Deus não tem... A gente fala qual língua? Qual língua você fala? Português. Tem gente que fala português bem mal, né? Bem ruim, mas é português. Tem uns que falam português e inglês. Você fala inglês, Lucas? Hã? Diz o Lucas que fala inglês também. Pois é. Então, tem gente que comunica em inglês, outros comunicam em português, alguns comunicam em alemão. Essa é a linguagem das pessoas. Mas a linguagem de Deus é diferente. A linguagem de Deus é a linguagem dos símbolos. Então, para a gente entender Apocalipse, nós temos que entender os símbolos. Quer ver um exemplo? A linguagem de Deus é tão simbólica, que Jesus em João capítulo 6, ele diz, eu sou o pão da vida. A pergunta que eu te faço é, Jesus é um pão da padaria? Não. Mas aquilo é um símbolo do que Jesus representa para nós. Jesus disse também que ele é a água da vida. Jesus é água? Não. Mas aquilo é um símbolo do que ele representa para nós. Quando a gente vai cear na Santa Ceia, quando a gente pega o pão, a gente fala assim, receba o corpo de Cristo. Aquilo é o corpo? Não. Aquilo é um símbolo do corpo de Cristo. Lembra do batismo de Jesus? No batismo de Jesus, lá no texto que está escrito o batismo de Jesus, está descrito lá, tem lá um animal que apareceu. Qual que é o animal? Quem lembra? A pomba. E o que a pomba representou ali? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pomba? Não. A pomba é um símbolo. Então quando a gente entende os símbolos do Apocalipse, a pessoa abre a Bíblia e nós vamos ler hoje um texto que fala do dragão, de uma mulher vestida de sol. A pessoa fala que Deus parece que criou um mundo paralelo, acha que é um desenho animado da Disney, e fala, isso não é para mim, e acaba que
ela deixa de ler as revelações de Deus por causa de um preconceito que ela tem com os símbolos e não entende os símbolos. Então, se você entender os símbolos, você entende o que Deus quer passar. Quem está entendendo, diga amém. Número 3. Para a gente entender Apocalipse, nós temos que saber que João, quando escreve Apocalipse, ele teve uma visão. E quando ele está tendo a visão, ele está vendo as coisas do futuro. Coisas maravilhosas demais para ele. E aí ele começa a escrever. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você tem uma ideia, você começa a escrever. Aí você começa pelo final da ideia e já escreve no meio. Aí você vai escrevendo tudo fora de ordem. O importante é que a ideia não seja esquecida. E João vai escrevendo. De maneira que Apocalipse foi escrito não em ordem cronológica dos fatos. Então, às vezes, uma coisa que está no capítulo 5, não quer dizer que aconteceu depois do capítulo 4. E não quer dizer também que é uma coisa que acontece antes do capítulo 6. As coisas podem se misturar, porque João está vendo coisas tão maravilhosas que ele não coloca em ordem cronológica os fatos. Ok? E outra coisa que nós temos que entender é que do capítulo 1 até o capítulo 11 de Apocalipse, João escreve toda a história. Tudo que vai acontecer está do capítulo 1 até o capítulo 11. É como se ele desse um panorama de tudo que vai acontecer no futuro. E Apocalipse tem 22 capítulos. Do capítulo 12 até o capítulo 22, João dá detalhes. É mais ou menos, se eu começar hoje a falar para você como é que foi o meu dia. Eu ia te falar tudo aqui, quer ver? Em 30 segundos. Eu vim para a igreja de manhã, orei pela sua vida, pelo culto da noite, preguei de manhã, fui para casa, almocei e voltei para a igreja e estou aqui. Esse é o segundo culto. Contei a minha história toda. 11 capítulos é assim. A partir do 12, João começa a dar detalhes sobre essa história. Então, imagina que eu chego para você e falo, ó, o culto da manhã foi maravilhoso. Tínhamos aqui mais ou menos umas 30 pessoas. Deus falou poderosamente aos nossos corações. É uma história que eu já contei e agora estou dando detalhes. Tá claro isso? Alguém tem pergunta? Se tiver pergunta no Instagram, pergunta aí. Alguém tem pergunta até aqui? Está tudo resolvido? Então vamos seguir para a leitura. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Está aqui o irmão falando que o YouTube está sem áudio. Pastor prega, o pastor vê aqui o comentário. Já está resolvido, meu filho? Já voltou? Apocalipse 12, vamos lá. Diz assim. Vai aparecer aqui o texto no YouTube? Aparece? Então você que está no YouTube, você consegue ler o que vai aparecer aqui embaixo no vídeo. Apocalipse 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Para um pouquinho aí. Então, a gente está lendo aqui, aí tem gente que está olhando para a cara para mim. Eu sei que você está de máscara, com a máscara não dá para ver a sua expressão, mas só pelos seus olhos, eu estou vendo aqui o olho de gente assim, ó. Tipo assim, o que esse cara está lendo aí? Do que ele está falando? Uma mulher, vamos lá gente, olha que coisa, parece doida, né? Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. Agora vai baralhar o negócio, né? A pergunta que não quer calar, para a gente entender o texto, nós temos que entender os símbolos. A pergunta é, quem é a mulher? A pergunta que eu tenho que responder para entender o Apocalipse, capítulo 12 é, quem é essa mulher? Do que é que João está falando? Isso tem a ver comigo ou não tem? Tem a ver com um fato totalmente isolado de mim ou tem a ver com a minha vida hoje? O que é o sol? O que é a lua? O que são as 12 estrelas? E aí eu vou te dar aqui uma direção teológica para você entender o que eu vou dizer. Para você interpretar um texto da Bíblia, existe uma ciência bíblica que é chamada de hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica é a interpretação do texto bíblico. Para você interpretar a Bíblia,
você precisa aplicar hermenêutica. E a hermenêutica diz: só pode interpretar a Bíblia pela própria Bíblia. Eu não posso falar para você que a mulher é a rainha da Inglaterra. Por quê? Porque na Bíblia não fala da rainha da Inglaterra. Então eu tenho que achar textos bíblicos que falam do quê? Do sol, da lua e das estrelas. Olha que coisa poderosa. A Bíblia não é um livro aleatório. Tudo que Deus escreve aqui, através de homens inspirados, tem um propósito. Então, quando você pega a sua Bíblia, não vá lá, mas escreve aí, anote para você ler em casa. Quando você vai lá em Gênesis 37. Então, o primeiro texto que eu estou citando aqui, fora do texto base. Gênesis 37, versículos 9 e 10. O que é que está escrito em Gênesis 37? Lá está falando sobre o sonho que José teve. Vou ler para você aqui Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Olha que coisa impressionante. Essa história aconteceu 2000 anos antes da história escrita por Apocalipse. E João viu o quê? Uma mulher com sol, lua e estrelas. E 2000 anos antes José teve um sonho. O que José sonhou? Sol, lua e 11 estrelas. Apocalipse fala de sol, lua e 12 estrelas. José fala de sol, lua e 11 estrelas. A pergunta é: por que José fala de 11 e João e Apocalipse fala de 12? Que coisa esquisita. É muito simples. Porque José, que teve o sonho, era a 12ª estrela. Vou dar uma pausa para você sedimentar as ideias e não achar que eu estou ficando doido. Tá claro até aqui? Então vamos lá. José teve um sonho que ele seria rei sobre a sua família. Então José, quando fala de lua, de sol e de estrelas, José está vendo a sua família, o povo de Deus daquela época. A pergunta é: na época de José, tinha alguma outra pessoa que servia a Deus? Não, só tinha a família de Jacó. A família de Jacó, o sol, Jacó o sol, Raquel, que era a esposa de Jacó, a lua, e os 12 filhos deles, as estrelas. Eles eram naquela época todo o povo de Deus, de maneira que não tinha outra pessoa que servia a Deus. Naquela época tinha quem que servia a Deus? Jacó, Raquel e os 12 filhos. Aqueles ou aquela família era todo o povo de Deus. Então quando você olha para Gênesis 37 e olha para a visão de João, você começa a identificar: peraí, Deus está falando com quem? Esse sinal está falando para quem? Para o seu povo, para o povo de Deus. Está entendendo ou não? Eu falei que eu ia falar do final dos tempos, né? Daqui a pouco eu começo. Estou te introduzindo aqui no assunto. Ó, escuta aqui com atenção. Quando a Bíblia fala de José, do sonho, na verdade, olha o sinal de Apocalipse. A lua estava onde? Você pode me ajudar a pregar? A lua estava onde, gente? Nos pés, ok? A mulher estava sobre a lua, e ela estava vestida de sol. Escute, a lua, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Colossenses 2, 16 e 17, ele diz que a lei de Deus são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Escute isso. A lua tem luz própria? Pergunta. Não. A luz da lua vem de quem? Do sol. O sol brilha na lua, ok? De maneira que se a lua fosse sozinha, a gente nem ia ver ela, porque ela não teria luz. E o sol é que brilha na lua. Agora escute, preste atenção aqui, por favor. Quero que todo mundo entenda e saia daqui com as coisas reveladas
e não misteriosas mais. Quando Paulo escreve que a lei de Deus é como uma sombra, e que Cristo, quando veio na terra, ele iluminou a lei de Deus, a ideia de Paulo aqui é muito simples. Ele está dizendo o seguinte: tudo que Moisés escreveu na lei, se não tiver Cristo, não serve para nada. Ninguém entende nada, não sabe por quê, mas Cristo veio iluminar a lei. A Bíblia fala em Malaquias capítulo 4, que ele, Jesus, seria chamado de sol da justiça. E a lua, que então representa o quê? Fazendo uma análise simbólica da Bíblia, a mulher está sobre a lua. Então a lua é a base da mulher. E quem é a mulher? A mulher está sobre a lua, está vestida de sol, com 12 estrelas na cabeça. A mulher então é o quê? É a totalidade do povo de Deus. E o povo de Deus começa onde? Lá no Velho Testamento, sobre a lua. E o povo de Deus vai crescendo, multiplicando, vai crescendo. Jesus veio na terra e o sol da justiça brilha a mulher, que é o povo de Deus, e o sol da justiça ilumina a vida do povo de Deus, e o povo de Deus passa a quê? A ser revestido de sol. Então a lua também representa a lei, e o sol representa Jesus, o Filho de Deus, o sol da justiça que veio iluminar a mulher, o povo de Deus. Então, olha que interessante, essa mulher estava vestida de sol, porque o sol da justiça brilha na vida da igreja. O povo de Deus está revestido com o sol, e a Bíblia fala que ela tinha 12 estrelas na cabeça. O número 12 na Bíblia representa governo. Toda vez que a Bíblia fala de 12, fala de governo. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. E quando aquela mulher tinha 12 estrelas na sua cabeça, o que é que isso está dizendo? Que Deus está governando o seu povo, que Deus está no controle do seu povo. Ah, meu irmão, mas nós estamos no meio de uma pandemia. Tem gente que está dizendo, Deus perdeu o controle. Eu vim aqui dizer para você, existem 12 estrelas na cabeça da mulher. Isso significa, Deus está no controle do seu povo. Deus está cuidando da sua igreja. Deus está cuidando da sua família. Deus continua no controle. Então a gente já entendeu. Tem gente que está olhando para mim e falando, esse pastor viajou na maionese hoje, ele está doido. Então não, está na Bíblia. Isso aqui está falando de quê? Da totalidade do povo de Deus sendo governada por Deus. Agora, pergunta, a mulher é Israel? É, porque Israel é o povo de Deus. A mulher é a igreja? É, porque a mulher é o povo de Deus. A mulher, de maneira que a mulher representa então todo o povo de Deus, que nasceu ao longo de toda a história e que vive até hoje. Agora escute, a mulher que está aqui, o texto diz que ela, que é o povo de Deus, ela está grávida. Você leu aí comigo? Nós já lemos essa parte. Ela está grávida. Vamos continuar lendo aí? A mulher está grávida. Vamos lá, versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que o quê? Um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ela deu à luz a um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Agora, olha o que a Bíblia fala. E o filho da mulher foi o quê? Arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Para aí um pouquinho, já lemos muito. Escuta aqui, gente, está ficando bom o negócio aqui, hein? Vai ficar um negócio quente aqui. Isso aqui vai ferver pelo poder de Deus hoje. Olha aqui, ó. A mulher representa o quê? A totalidade do povo de Deus. Alguém um dia me disse, essa mulher, pastor, é Maria, a mãe de Jesus. Espera aí, por que essa mulher não é Maria? Porque, número 1, a Bíblia fala que Maria, ela viveu antes do que o apóstolo João teve a visão.
Então, Apocalipse fala das coisas futuras e não das coisas passadas. Ok? Então, número 1, não pode. E a pergunta chave aqui, essa mulher estava com dores de parto. Olha que coisa interessante. O que representa as dores de parto? Por que essa mulher estava prestes a dar à luz? E essa mulher deu à luz a quem? Quem que é esse filho varão que a Bíblia fala que há de reger sobre a terra? Então, se a gente responder essas perguntas, a gente entende o que João está dizendo. Então, a mulher estava com dores de parto. Escute isso. Todas as vezes que o povo de Deus sofre por amor a Deus, o povo de Deus gera vida. Eu vou repetir. A mulher estava com dores de parto. Tem mãe aqui? Tem mãe aqui? Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quando a senhora teve o seu filho, a pergunta que eu te faço é: doeu muito? Doeu? Faz assim com a cabeça. Doeu. Se não doeu, faz assim. Doeu, né? Pronto. Agora, você fica lembrando das dores de parto com pesar, com tristeza, fala, puxa vida, dor, para que eu senti aquela dor? Ou você, quando lembra da dor, você lembra na verdade do seu filho que você gerou. Por isso que as mulheres, quando têm os seus filhos, elas dizem que as dores de parto são as melhores dores da vida delas. Por quê? Porque assim que ela tem o bebê, ela esquece da dor, porque ela gerou vida. Ou seja, tem dores e dores. Tem a dor que não serve para nada, mas tem a dor que gera vida. Tem a dor que me faz sofrer, mas tem a dor que me faz gerar. Tem a dor que me faz viver uma vida miserável, mas tem a dor que me faz viver uma vida de vitória e de triunfo. A dor de parto é uma dor que gera vida. A mulher estava grávida, e a mulher é a totalidade do povo de Deus. Toda vez que o povo de Deus sofre por amor a Jesus, o povo de Deus gera vida. Toda vez que o povo de Deus sofre porque é perseguido pelo Evangelho, o povo de Deus transforma pessoas, o povo de Deus cresce. Toda vez que o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus avança como nunca tinha avançado antes. De maneira que o sofrimento que você está hoje, o apóstolo Paulo diz, não se compara à glória que virá no futuro. Sabe o que eu vim aqui dizer para você? Esse sofrimento dessa pandemia, essas dores de parto que a igreja está vivendo, é porque ela está gerando vida para o reino de Deus. Aguenta mais um pouquinho essa dor. Ei, mulher, igreja viva, povo de Deus, aguenta mais um pouquinho essa dor, porque brevemente o Senhor vai arrebatar você para Ele. Escute isso aqui com atenção. Olha aqui, ó. A mulher estava gerando um filho varão, e quando ela gera um filho varão, o que é que o dragão, não precisa nem ser especialista em interpretar símbolo para falar quem que é o dragão. Quem que é o dragão? Você acertou agora, irmão, até que enfim. Você errou todos, agora você acertou. O dragão é o diabo. E o que é que o dragão estava fazendo? O dragão estava olhando para quê? Para a mulher, mas o foco dele era a mulher. O que o dragão queria? O filho. O pessoal que ouviu essa mensagem a terceira vez, eles estão ficando bom. Eles estão vendo, o diabo está vendo quem? O filho. O diabo não está nem aí para a mulher, mas o diabo está preocupado com o filho. Pergunta para os meus amados irmãos e irmãs: quem é o filho varão? Pode dar palpite aí, não tem problema não. Quem é? Fala aí. Jesus? Alguém falou Jesus aí? Falou Jesus? Não é. Não é Jesus. Sabe por que não é Jesus? 2 motivos. Primeiro, eu já disse, porque João fala de coisas futuras e não de coisas passadas. Segundo, a Bíblia fala que o filho varão, depois que nasceu, ele foi arrebatado para Deus. E a palavra arrebatado no original em grego significa uma força muito grande que leva para cima. A pergunta que eu te faço é: Jesus depois que nasceu foi arrebatado? Não. Jesus nasceu de Maria e ficou 30 anos aqui na terra, uma vida normal, depois mais 3 anos de ministério,
morreu, ressuscitou, e o texto em Atos 1 diz que ele continuou na terra fazendo milagres e sinais e mostrando que ele tinha ressuscitado. Então Jesus não foi arrebatado. O filho varão não é Jesus. Então pastor, fala logo o que é o filho varão. Calma, irmão, aguenta. Filho varão não é Jesus. Então essa hipótese está rechaçada. Então a pergunta é: quem é o filho varão? Vamos para a Bíblia? Quem é que tem que falar quem é o filho varão? A Bíblia. Abre aí a sua Bíblia em Apocalipse 2, 27. Apocalipse 2, 26. Ô irmão, não dorme não, irmão. Fica atento aí. Tem gente que está assustado, outros estão meio... Isso não é para mim não, mas é assim. Você vai descobrir agora que esse negócio é para você. Olha aqui, ó. Quem é o filho varão? A própria Bíblia diz em Apocalipse 2, 26, quem é o filho varão, quer ver? Olha lá, ó. 26, meu filho. Diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o poder sobre as nações. Olha o versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Agora o negócio fica quente. Olha aqui, ó. Ei, o filho varão nasceu da mulher. O diabo estava querendo quem? O filho varão. E quando o filho nasce, o filho varão é arrebatado para Deus. E o diabo não consegue encostar no filho varão. Ele está lá esperando. Ele está dizendo: não, assim que o filho varão nascer, eu pego ele. E Apocalipse está dizendo que, olha o versículo 26, volta lá. Olha o versículo 26, a Bíblia está dizendo, começa o versículo dizendo: aquele que vencer. Escute, o filho varão é o vencedor da igreja. O filho varão é o povo de Deus vencedor, que o diabo está querendo pegar ele, mas quando o diabo mal pensar e mal se aproximar dele, a Bíblia fala que rapidamente ele será levado para o Pai, arrebatado para Deus. Agora eu quero entrar na sua vida, escute isso. Quem é que vai ser arrebatado para Deus? Aqui nós somos da igreja do Evangelho Quadrangular. Nós cremos que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Nós pregamos aqui que Jesus vai arrebatar a sua igreja, os vencedores do seu povo. A Bíblia está dizendo ali, ó, quem é que vai ser arrebatado? Quem é que é o filho varão? Aquele que vencer e guardar até o fim as minhas obras. Características do filho varão. Número 1, o filho varão é vencedor. Número 2, o filho varão guarda até o fim as obras de Deus dentro dele. Número 3, Apocalipse 12, vamos lá para o 12, versículo de número 11. Olha o que é o filho varão, gente. E você vê que é a mesma expressão que está no 12. Um filho varão que há de reger a terra com vara de ferro. E no 2 fala: aquele que vai vencer, ele há de reger a terra com vara de ferro. Não é coincidência. Olha o que o filho varão é. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Olha Apocalipse 3:10, põe aí, Apocalipse 3:10, características do filho varão. Carta para a igreja de Filadélfia, a sexta igreja, a igreja antes do arrebatamento. Olha lá, filho varão: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Está falando aqui da grande tribulação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, deixa eu dizer uma coisa.
em qualquer hora, em qualquer momento, o dragão já está esperando, o diabo está querendo tragar o filho varão, mas em qualquer momento o filho varão será arrebatado para Deus. E o filho varão é aquele que vence, é aquele que guarda a palavra de Deus, é aquele que ama Jesus, é aquele que está num culto como esse, ele está vibrando, ele está dizendo: eu vou morar no céu, eu estou sendo preparado. O filho varão é aquele que ganha almas para Jesus, o filho varão é aquele que diz não ao pecado, o filho varão é aquele que está nessa terra. Ele diz o seguinte: essa pandemia vai passar, mas o meu Deus não passa do meu coração. O filho varão é aquele que é fiel a Deus até o fim. E a Bíblia está dizendo: a terra vai entrar numa grande tribulação como nunca se viu, mas quem é vencedor, aqueles que amam a Jesus de todo o coração, o Senhor vai levar para o céu antes. Te ensinaram que todo mundo vai ser arrebatado. Aceita Jesus, levanta a mão, aceita Jesus que você vai para o céu. Te ensinaram errado. Está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. O filho varão foi arrebatado, não foi a mulher. A mulher ficou. A mulher é Israel? Sim. A mulher é aqueles que são chamados filhos de Deus, que vivem uma vida do jeito que querem. Nós estamos vivendo essa era, gente. Vai lá para a carta de Laodiceia, que é a última igreja. As 7 cartas das igrejas, que começam no Apocalipse, são escritas para 7 eras das igrejas. E a última igreja é a igreja de Laodiceia, a igreja morna, que a Bíblia fala que Deus vai vomitar. Essa vai passar grande tribulação. Leia depois Mateus 24. Jesus fala de um tempo na terra, daqui a pouco nós vamos entrar nisso. O tempo terrível que vai acontecer, um negócio terrível. Se está ruim agora, isso aqui não é nem 1% do que vai ser a grande tribulação. Eu não estou aqui para te assustar não, eu estou aqui para dizer, irmão, que você precisa se tornar um vencedor e precisa ser arrebatado antes. E esse tempo que é daqueles que vão ficar, vai ser um tempo terrível. O texto diz em Apocalipse 13, que vai ter uma besta, que é o anticristo, que vai reinar sobre a terra. E quem ficar, não vai conseguir comprar, não vai conseguir vender, vai ter uma marca, e ele não vai, irmão, a tecnologia já está implantada aí no mundo inteiro, isso está muito rápido e fácil de acontecer, e o que está acontecendo nessa pandemia, não é nada comparado ao que vai acontecer nos últimos dias, mas Jesus vai poupar o filho varão, os vencedores da igreja, aqueles que amam a Jesus, serão arrebatados antes. Aqui tem uma divisão clara. O diabo não está preocupado com a mulher. O diabo está preocupado com os vencedores da igreja. E os vencedores a gente conhece. A gente sabe quem são os vencedores da igreja. A igreja tem aqui hoje umas 50 pessoas aqui, umas 60 no máximo. Aqui no Instagram tem aqui umas 30 pessoas no YouTube. A gente sabe quem é que está de fato vencendo. É por isso que são 7 cartas de Apocalipse 1 a 3. E todas as cartas terminam: ao vencedor darei a coroa da vida, ao vencedor farei isso, ao vencedor farei aquilo. Por quê? Porque Jesus quer dar ao vencedor um prêmio. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te revelar aqui agora o que vai acontecer. Quando a igreja subir, o filho varão vai subir para o céu, ok? A Bíblia está dizendo, olha comigo aí, o versículo de número 7. Olha comigo aí, lê comigo. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Grife a palavra céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que o quê? Que se chama Diabo e Satanás. Ele foi atirado para a terra. Escute isso. A igreja sobe e o diabo cai para a terra. Pergunta: onde o diabo mora hoje? Onde o diabo mora hoje? Quem tem um palpite? Quem veio nos cultos anos não vale não. Onde que o diabo mora? Quem vai falar nada não, gente? Ah, pastor, eu acho que ele mora no inferno. Não mora. Te ensinaram errado. O diabo habita
no céu. Que isso, pastor? Eu aprendi desde pequeno que quem mora no céu é Deus. Calma lá, tem 3 céus. O primeiro céu é o que a gente vê. O segundo céu é o que o diabo mora. E o terceiro céu é onde Deus mora. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia está dizendo aqui, em Apocalipse 12, que o diabo estava no céu e foi lançado na terra. Apocalipse está aqui claro. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra os principados e potestades, os demônios que atuam nas regiões celestiais, no céu. Olha que coisa impressionante. Sabe por que muitas vezes a gente ora e a bênção não chega? Porque lá no céu o diabo está lutando contra a sua bênção, lutando contra aquilo que Deus te chamou para fazer. Tem um texto lá em Daniel que diz que Daniel recebeu a bênção tardiamente porque teve batalha no céu. Então o diabo está no céu, no segundo céu, e a igreja vai subir. Quando a igreja subir, os vencedores da igreja, a Bíblia, já estou terminando, viu, irmão? Aguenta aí. A Bíblia diz que a igreja vai receber lá no céu uma festa, um festão que você não tem ideia que festa que vai ser. Quem gosta de festa aqui? Levanta a mão. Vai ser a melhor festa da história. E a Bíblia chama essa festa de bodas do Cordeiro. Está lá em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Mateus capítulo 22. As bodas do Cordeiro. Irmão, lá no céu, só para te animar para o céu, para você ser arrebatado, vai ter um churrascão lá que você não tem noção. Você não gosta de churrasco não, irmão? Esse pastor está doido, esse cara ficou louco. Irmão, está na Bíblia. Mateus capítulo 22 diz que os bois cevados serão mortos para servir aqueles que estão nas bodas. E nós vamos tomar do vinho da alegria de Jesus, que é o vinho novo, que é o próprio sangue do Cordeiro. E vai ser uma festa que vai durar 3 anos e meio. Imagina uma festa, 3 anos e meio festejando, e glória a Deus, e aleluia, e o povo pulando, e música boa, aquelas músicas lindas do céu acontecendo, e a gente dançando e pulando na presença do noivo. Vai ser o casamento do noivo com a noiva. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Os vencedores da igreja. Se prepare para essa festa, vai ser um festão, viu Lucas? Vai ser um festão. Preparado. Escuta aqui, gente. Lá no céu, festa. Aqui na terra, Jesus chama de grande tribulação. Olha a diferença. Lá no céu, quem subiu e foi arrebatado, está gritando, pulando, dando glória a Deus. Aqui na terra, o povo está dizendo: ai, eu vou morrer. Tem gente que a Bíblia fala que vai querer morrer, mas a morte não estará mais aqui. Coisa do final dos tempos. Não é viagem na maionese, está na Bíblia. E você aí vivendo a vida como se isso não existisse. Então os vencedores serão livres disso. E a Bíblia fala, coloca para mim aí, Apocalipse 22, 21. Coloca para mim aí, olha aqui, versículo 2. Diz assim: eu, João, vi o quê? A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Sabe o que vai acontecer? A festa vai estar acontecendo, e quando a gente chegar lá, durante 3 anos e meio, Jerusalém, que é a nova cidade que a gente vai estar morando, vai estar descendo. Por quê? Porque Jesus vai vir para buscar o remanescente, o pessoal que ficou, Israel que ficou, o resto da igreja que ficou. Porque o pessoal que não é vencedor, sabe o que vai acontecer? Tem gente, isso aqui eu vou dizer com pesar, mas tem gente que está nesse culto aqui agora, que está ouvindo essa palavra hoje, no dia 20, que dia é hoje? 28 de junho, está ouvindo essa palavra aqui agora, e aí tem gente que não vai mudar de vida coisa nenhuma. Sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer é que essas pessoas vão lembrar dessa mensagem dia 28 de junho. E aí a Bíblia fala que a besta, que é o anticristo, vai colocar uma marca nas pessoas. E quem disser não para a marca, será salvo. Então, quem for ficar, eu não quero ficar. Se você quiser, eu até respeito. Porque o que vai acontecer aqui é uma coisa terrível. Então quem for ficar, vai lembrar daquilo que o pastor Heitor
que naquela época você achava que eu estava viajando na maionese, vai lembrar. E aí você vai dizer o seguinte: eu não vou aceitar a marca. Sabe o que vai acontecer? Vai sofrer muito, muito mesmo. Vai ser perseguido. Então você que quer ficar, deixa eu te dar uma orientação. Arruma uma casa já no meio do mato, tá? Arruma uma casa no meio do mato, porque vai ser o avanço tecnológico e o controle do anticristo é tão grande, mas tão grande, que você vai ser controlado. Hoje já é controlado, seu celular já é controle para todos os governos da terra. Basta assistir aí poucos vídeos na internet que você já sabe disso. E isso aqui não é teoria da conspiração, não, é verdade. É fato, a gente está sendo controlado hoje. Imagina na época do anticristo. Então você que quer ficar, você que não é vencedor, se prepara e lembra dessa mensagem. E aí você vai ter que arrumar uma casa no meio do mato. Mas eu e os demais que estão aqui, nós vamos estar no céu festejando com o Cordeiro. Nós vamos estar no céu festejando com o Cordeiro. Meu filho, o Instagram caiu. Você não me avisou, você tem que me avisar, para que eu pare a mensagem e as pessoas que estão continuem analisando e vendo a mensagem. Já voltou ali? Tem quantas pessoas? Preste atenção aqui. Escute. Eu já estou indo para o final. A Bíblia fala então que essa festa que está acontecendo no céu é uma festa poderosa, maravilhosa, e o diabo que está no céu vai tentar lutar. Aí o Miguel, que é o anjo de Deus, vai vir, vai guerrear contra o diabo, e um dia Jesus, num dia que a gente não sabe qual hora, vai aparecer nas nuvens com os vencedores. E olha o que vai acontecer. Agora é a hora, é a melhor hora. A Bíblia fala que os vencedores vão reinar com Cristo. Pastor, que conversa é essa de reinar? Deixa eu te explicar aqui. Apocalipse 14 diz que quem ficar, está aqui, ó. Vou até ler para você aqui. Apocalipse 14, deixa eu achar aqui o texto, porque é muito texto na minha cabeça. Qual que é o do anjo? Vê para mim, qual que é o do anjo? É o Apocalipse. Deixa eu ver aqui. Não, o anjo que prega o evangelho eterno. Daqui a pouco eu acho aqui. Mas esses meninos aqui já colocaram 3 vezes o texto. Eles já deviam saber. Apocalipse 14, eu acho que é o 6. Vem para mim aí. A Bíblia. É o 14:6? Olha para mim aqui, ó. Olha o 14:6. É isso mesmo, obrigado. Olha lá, lê comigo o versículo 6 de Apocalipse 14. Para quem ficar, tá? Isso é para treinar alguém que quer ficar. Só para quem quiser. Quem não quiser pode sair daqui hoje vencedor e vai ser arrebatado. Mas olha aqui, ó. O versículo 6 diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Esse não é o mesmo evangelho que a gente prega. O evangelho que a gente prega hoje é o evangelho do reino, é o evangelho da graça. Arrepende e tenha fé. Esse aqui já não é o mesmo evangelho. Por quê? Porque a igreja já está no céu. Os vencedores da igreja já subiram. Então esse evangelho é o evangelho eterno. O que o anjo vai pregar? Olha o versículo, olha o que o anjo diz aí. Versículo 7. Dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e a fonte das águas. O anticristo vai dizer o seguinte: adorem a mim. Aí vai ter anjo, nessa época vai ter anjo pregando. Hoje não, hoje quem prega são os homens. Mas nessa época os anjos vão estar pregando. E os anjos vão estar dizendo: adorem a Deus e temam somente a Ele. Esse é chamado de evangelho eterno. É o evangelho depois do arrebatamento. Esse evangelho, você se arrepender não adianta mais. Ter fé para quê? Você vai ter que o quê? Temer a Deus e adorar somente a Deus. Mas isso é papo para quem for ficar. Deixa quem ficar pregar isso para as pessoas. Quem for subir, que é você, quem for subir, que sou eu, essas pessoas, a Bíblia fala que vão reinar com Cristo. E aí eu vou te explicar o que é esse reino para encerrar agora. Aumentando o microfone. Não diminui. Cada microfone ele aumenta. Pois é. Olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha que interessante. Quem trabalhar para o reino de Deus, quem trabalhar para Jesus nessa terra, vai receber o reino
visível aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Pastor Fábio, Jesus vai chamar o pastor Fábio e vai dizer, é o tribunal de Cristo, está lá em 1 Coríntios capítulo 5, vai dizer para o pastor Fábio, você vai ficar prefeito de uma cidade. Aí o pastor Aleluia vai ser prefeito de outra cidade, e Cristo vai vir e vai reinar visivelmente na terra, e nós os vencedores, o filho varão, vamos governar a terra como servos de Jesus e como sacerdotes dele. Nós seremos escolhidos por Jesus para governar a terra durante 1000 anos. Escute isso aqui, ó. Esse é o chamado galardão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é fiel a Jesus, a pessoa que é fiel a Deus, a pessoa que é fiel nos dízimos, a pessoa que ama Jesus, que não tem preguiça de orar, a pessoa que busca a face do Espírito Santo todo dia, a pessoa que diz não àquilo que ela quer, mas diz sim àquilo que Deus quer. Deus está dizendo, vai participar de uma festa, vai subir mais cedo, e quando descer, vai receber o prêmio de reinar com Cristo. Você que aí hoje, ninguém nem lembra de você, quando você vencedor estiver no reino, as pessoas vão lembrar do seu nome, porque você vai ser governante nessa terra. Esse é o prêmio para aqueles que servem a Jesus. Então meu apelo nessa noite é, não fica aqui não, vamos subir para o céu, vamos trabalhar para Jesus agora, vamos intensificar nossa vida com Deus, porque o nosso Deus vai nos dar muitos prêmios por isso. Não é em vão a sua obra, não é em vão a sua fidelidade, e aquele que vencer vai reinar com Cristo. Quem crê nisso, diga glória a Deus.